neste computador. Já estão vendo aí? Sim. 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 Vamos lá. Ontem a gente viu, usando até o modelo de memorização, que você tem que estar revendo o que a gente estuda. Ontem a gente viu efetivação, pode botar esse formato aqui, fica melhor para mim. A gente viu aqui sobre efetivação e reparação de direitos humanos. Deixa eu pegar aqui qual o item. Esse aqui é o item 2.4 do edital, efetivação e reparação de parte de conhecimentos gerais. Efetivação e reparação de direitos humanos, memória, autoritarismo e violência do Estado. E 2.5, Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3. PNDH 3. Vamos lá. Vimos aqui na efetivação e reparação de direitos humanos, né? O que pode cair sobre essa questão aqui, que é, na verdade, era para deixar aqui, sobre memória, autoritarismo e violência do Estado. Lembrar aqui que nós tivemos a lei de anistia, tivemos a época do regime militar. Ontem a gente comentamos que, eventualmente, na prova pode cair o termo ditadura militar, uma questão, né, do governo estatal está hoje no poder e o concurso está sendo feito por esse atual governo. Então, não estranhe se cair uma questão, eventualmente, né? Muita gente me perguntou no WhatsApp, mas se cair ditadura militar é correto? Eu sei que tem toda uma visão ideológica sobre se é uma ditadura, se foi um regime militar, enfim. Eu, entendendo sobre concurso, eu acho que ditadura militar não há problema também da questão estar correta. Até porque por causa do atual governo que está, do ponto de vista do viés mais ideológico de esquerda. Então, tem que prestar atenção nisso, né, que nesse momento que você está fazendo o concurso. O problema é passar, né? Mas depois vou recorrer disso. Eu acho que você vai perceber que as apostilhas também estão tendo esse cuidado. Precisamos lembrar aqui de Comissão da Verdade, né? Uma das questões que foram feitas para essa questão foi excluir as comissões da verdade. A lei da anistia não deixou você rever os crimes nem de um lado nem do outro. Então, tanto quem foi perseguido quanto foi perseguidor não pôde se rever os crimes. Então, mesmo sendo o crime de tortura imprescritível, a lei da anistia anistiou todo mundo. Então, por isso foi criada a Comissão da Verdade. As comissões da verdade foram locais onde você reconhecia que ocorreram esses crimes e, eventualmente, as pessoas ficavam registradas nisso, mas não tinha mais nenhuma punição nem para um lado nem para o outro. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso, mas você poderia ter, depois desse reconhecimento formal do Estado, o direito à indenização. Vimos o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, vimos que ele é estruturalmente feito por meio de eixos, ele está regulamentado no decreto 7.037. Vou logo lá na parte do quadro para a gente relembrar o quadro, porque o quadro está lá, só não tem os eixos, né? Não tem, desculpa, as diretrizes. Mas vimos, aqui no quadro, vamos no quadro, rápido. No quadro a gente viu que ele é formado por aqui, 3 eixos. Temos o eixo de interação democrática entre Estado e sociedade civil, o eixo 2, desenvolvimento de direitos humanos, eixo 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdade, eixo 4, segurança pública, acesso à justiça, combate à violência, educação, eixo 5, né, educação, cultura e direitos humanos, e o eixo 6, direito à memória e à verdade novo. A gente viu que cada eixo tem diretrizes bem claras. Então, vimos que tem um eixo aqui, um eixo orientador aqui, a temática é bem clara sobre ambiental, outra sobre os estatutos da criança e do adolescente, outra sobre a questão carcerária. Então, você tem que perceber que cada eixo, né, tem diretrizes claras, né? Então, quando você lê aqui, você é boa, diretriz clara disso aqui é atacar isso. E agora a gente vamos para esse aqui. Tá, esse aqui também eu achei importante, né? Que ele colocou uma pegadinha. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele tem o formato de bianual. A cada 2 anos ele é revisto. Então, a gente começou em 2009 e tem sido feito rodadas de ciclos de 2 em 2 anos. Eu até vou pegar uma possível pergunta que poderia cair. Que é um anual. Outra coisa que aconteceu aqui, que ele colocou que em 2019, vamos ficar atento, foi revogado a questão de ter um comitê de acompanhamento. Se tem qualquer coisa na prova, até provas antigas, ver se caiu sobre esse comitê de acompanhamento.
Isso aqui era como a gente ia fazer questões do TEC, só que eu cliquei aqui nessas questões do TEC, não é necessariamente questões especificamente aqui do Programa Nacional de Direitos Humanos ou da questão do memória, reconhecimento de tortura. É um caderno de questões de todos os assuntos que estão nessa apostila. Então, vamos avançar um pouco mais para a gente ter mais, pelo menos uns 5 assuntos. Então, a gente já viu dois. Viu aqui o item 2.1, marcar aqui, item 2.1, que é a efetivação e reparação de direitos humanos, memória, autoritarismo e violência, e o Programa Nacional de Direitos Humanos. Agora, vamos ler e debater aqui. Desenvolvimento sustentável, acesso à instalação de água potável, saneamento básico, exploracionismo da natureza, fica para utilizar. Não, esse aqui a gente já leu ontem, então, só até aqui, exploracionismo da natureza. Isso aqui é o item, cadê o desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática, é o item 2.7. Só botar aqui para a gente, botar aqui em anotação, depois eu boto. Então, a gente vai ver aqui o item 2.7, ler. Meu desenvolvimento sustentável, acesso a saneamento básico. Falando disso. Ele está aqui. Esse material que a gente está lendo aqui, resumido, é esse aqui: Desafios do Direito Estadual. Eu acho que vai estar tudo dentro de desenvolvimento sustentável. Eu vou pôr aqui. Ele pode ver. Então, eu vou deixar marcado aqui que é o 2.7 somente. Então, vamos lá. Vamos à leitura. Desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável se refere a um processo integrado, abrangente, de mudança de práticas econômicas, políticas e sociais, em que a exploração de recursos naturais, renováveis e não renováveis, o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais buscam atender às premências, ou seja, urgências e às aspirações habituais atuais, sem, contudo, ignorar a necessidade de gerações futuras. Um exemplo: o desenvolvimento sustentável seria a adoção de energias renováveis, como a energia solar ou eólica, como fonte principal de abastecimento energético em uma cidade. Isso ajudaria a diminuir a dependência de combustíveis fósseis não renováveis, reduzindo a emissão de poluentes no meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantindo uma fonte de energia limpa para gerações futuras. O que a gente tem que pegar aqui de cara sobre desenvolvimento sustentável é que muita gente entende equivocadamente que o desenvolvimento sustentável significa, em especial em relação aos recursos naturais, né, principalmente florestas, que isso deveria ficar intocável. O conceito de desenvolvimento sustentável não é esse. O conceito de desenvolvimento sustentável é você utilizar de forma que você ainda mantenha, né, todos os recursos para gerações futuras também. Que você faça a utilização dos recursos, sejam eles naturais, sejam eles culturais. Na verdade, isso aqui você tem que aprender que o conceito de ambiente, para quando você estuda desenvolvimento sustentável, ele é mais abrangente. Você tem o meio ambiente natural, ele chama de meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, que eu acho que tem um outro meio ambiente, são 4 tipos de meio ambiente. Natural, que é o que a gente já conhece, o natural, que é florestas, animais, tem o meio ambiente cultural, que é as questões das práticas culturais, isso também tem que ser levado em consideração esse meio ambiente no desenvolvimento sustentável. O meio ambiente artificial, que é o meio ambiente artificial, são as cidades, né, as moradias, aquilo, as indústrias, as empresas. O meio ambiente é laboral, é isso. O meio ambiente laboral é os ambientes de trabalho, as indústrias. Então, quando você fala de desenvolvimento sustentável, não linke, você tem que cuidar, não linke só a questão ambiental. A gente está falando aqui de desenvolvimento sustentável em todas as áreas. Aqui eu estou fazendo um aprofundamento porque esse material é bem resumido. Mas, então, primeira coisa, lembre que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, não estamos falando exclusivamente de meio ambiente. Desenvolvimento sustentável em todas as áreas, inclusive no ambiente laboral, dia a dia de trabalho, nas cidades, né, da cultura. Você não pode fazer a exploração da cultura de forma que ela própria se denigre, acabe aquela manifestação cultural. Então, tem que ter atento a isso. Então, e outra coisa, e principalmente assim, a pegadinha nessas questões é
Quando ele fala de meio ambiente natural, ou seja, as questões de animais, florestas, e às vezes as questões dão a entender que é você manter aquilo preservado e intocável. Quando, na verdade, o conceito de desenvolvimento sustentável não, é você utilizar aquilo, mas de forma, a própria palavra, se você entender, de forma sustentável. Você explora, mas de uma forma que aquilo tenha tempo, né, de se recuperar para as gerações futuras. É sempre lembrar essa palavra. Sustentável é você manter um padrão para as gerações futuras. Pensar nas próximas gerações. Vou botar as ferramentas do marcar aqui. Inventário. Vamos lá. Vamos ver o quadro dele aqui. Então, desenvolvimento sustentável é um processo integrado de mudanças de práticas. Tanto é que ele bota aqui, ó, práticas econômicas, seria aqui para mim o meio ambiente laboral e o artificial. Políticas e sociais, o ambiente cultural, em que a exploração de recursos naturais, direcionamento de investimentos, orientação de desenvolvimento tecnológico, as mudanças institucionais buscam atender às urgências, às situações atuais e às aspirações humanas, né, atuais, né, sem, contudo, ignorar as necessidades de gerações futuras. Isso que é sustentável. É, lá na Amazônia hoje, você tem pobreza, você resolver o problema de pobreza? Precisa. Então, você precisa explorar, porque em outros locais, é igual quando a gente faz a comparação, quem estuda Brasil, é igual para fazer a comparação dos países hoje desenvolvidos, superdesenvolvidos, países da Europa, Estados Unidos, e diz assim, ó, você não deve mexer na Amazônia. O Brasil não deve, né, mexer com isso, é explorar, fazer grandes indústrias que nem a gente fez aqui. Aí sempre tem aquele discurso, mas vocês fizeram. A Europa queimou todas as florestas dela na época da Revolução Industrial. É agora que a gente precisa desenvolver, vocês não podem? Ok, isso é um discurso que a gente tem como país contra os outros que já fizeram essa exploração. Dentro do Brasil é a mesma situação. Estados já superdesenvolvidos fizeram seu desenvolvimento industrial lá atrás, no século passado, como São Paulo, também desmatou o Estado em si, né? O Brasil, mas com o Estado ali, com a economia cafeicultora, o estado do Rio de Janeiro também teve cafeicultura, mas também, né, fez a exploração em Minas Gerais, os três grandes estados ali que exploraram e tiraram essas indústrias. Hoje são mais desenvolvidos, tecnologicamente, até economicamente, em relação aos estados do Nordeste, especialmente estados do Norte. Aí dizem, não, peraí, não vamos mexer nisso. Tem essa mentalidade desde no Brasil, de algumas pessoas dizem, não, não pode mexer na Amazônia. Só que as pessoas que estão lá também precisam se desenvolver. E aí, vai deixar intacto? Tem como explorar de forma sustentável. E aí, o desenvolvimento sustentável vem disso, de tentar fazer essas urgências das pessoas que estão lá. Tem como fazer mineração? Tem, sustentável. Tem como fazer exploração da madeira? Tem, sustentável, de forma que você não extermine tudo que está lá. Então, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Acesso a instalações de água potável e saneamento básico. Cara, esse assunto está onde? Eu fiquei em dúvida. Saneamento básico. Será que eu passei no saneamento? Aqui, também. Sei que sistemática de políticas públicas, planejamento de obras. Estou meio estranho aqui. Mas vamos lá. Achando que ele está deixando aqui vamos lá, mas pensei que era só questões. Eu acho que isso aqui ele tentou englobar dentro do desenvolvimento sustentável. No Brasil, o desenvolvimento sustentável enfrenta desafios relacionados à diferença socioeconômica e às disparidades de gênero no acesso a instalações de água potável e saneamento básico. Embora o país tenha feito progressos significativos na expansão do acesso à água potável e ao saneamento nos últimos anos, ainda existem grandes desigualdades nessa área. E o que é saneamento básico? Vamos ver aqui no conceito dele, que normalmente também muita gente erra esse conceito aqui. Isso aqui, para mim, cai na área de direito ambiental, esse concurso. Saneamento básico é um conjunto de medidas e ações que visam garantir condições adequadas de saúde, higiene para a população por meio de acesso a serviços de abastecimento de água potável, coleta, tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente. Olha como é abrangente o conceito de saneamento básico. Normalmente também tem esse conceito que saneamento básico seria isso aqui, ó, tratamento de esgoto. Na maioria das cidades, porque na maioria,
Às vezes, as pessoas, algumas, até atrelam sobre a questão de coleta, né, de lixo, essas coisas sobre saneamento básico, mas esquece que o conceito de saneamento básico é muito mais grande, maior, né? Então, você tem água potável, você tem manejo de resíduos sólidos, hoje a gente tem uma legislação específica sobre a questão de resíduos sólidos, que nós temos que se adequar, né, à questão internacional, e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente. Então, é igual o desenvolvimento sustentável. Muita gente fica focada no desenvolvimento sustentável como se fosse proteger as florestas e deixá-las intocáveis. Mas, na verdade, existe outro meio ambiente, não só o meio ambiente. O meio ambiente da floresta é chamado meio ambiente natural. Mas o desenvolvimento sustentável também tem que pensar nas cidades. Tem como, elas já existem. Tem que, a partir de agora, construções, imóveis, as coisas têm que pensar no desenvolvimento sustentável. E o saneamento básico é da mesma forma. A gente pensa em saneamento básico, pensa logo no tratamento de esgoto. Na verdade, ele é muito mais abrangente que o conceito de saneamento básico. Inclusive, temos o marco legal do saneamento básico aprovado recentemente, atendendo a vários debates, né, sobre essa questão, porque eles estão passando o saneamento básico, passando não, né, já era, mas empoderando mais os municípios com o saneamento básico. E hoje a gente tem um déficit, pode ser até questão de, sei lá, discussível, um déficit no saneamento básico no Brasil gigante. Existem muitas e muitas famílias que não têm tratamento de esgoto no Brasil. Um exemplo de saneamento básico seria a construção de redes de esgoto em uma região habitacional. Isso envolveria a instalação de tubulações subterrâneas para a coleta de esgoto gerado pelas residências, direcionando-a para uma estação de tratamento, onde seria processado para a remoção de impurezas antes de ser devolvido ao meio ambiente. Esse tipo de ação contribui para a prevenção de doenças transmitidas por água contaminadas, além de melhorar as condições de vida e qualidade ambiental da comunidade. Uma das questões também que foi discutida muito agora no Marco Legal do Saneamento Básico é quem iria fazer essa fiscalização. E aí no Brasil não tinha uma agência reguladora de, sei lá, de tratamento de esgoto, mas nós já temos a Agência Nacional de Águas, inclusive tem concurso para ela, está aberto não, já fechou o edital. Então, ela que ficou responsável dentro da nossa estrutura normativa em ser a grande fiscalizadora dos municípios, dos estados do saneamento básico, como um órgão federal centralizador das políticas públicas de saneamento básico. Inicialmente, o foco, você vê que foi mudando o contexto, porque senão ele teria criado uma agência reguladora de saneamento básico, que incluiria, inclusive, água potável. Só que inicialmente lá atrás, na década de 90, criou o quê? A Agência Nacional de Águas, especificamente só sobre a parte de tratamento de água. Era só a parte de água potável e água também não potável, não necessariamente potável. As diferenças socioeconômicas desempenham um papel fundamental nas disparidades de acesso às instalações de água potável e saneamento básico. As regiões mais pobres das áreas rurais tendem a apresentar menor cobertura de serviços de água e saneamento em comparação com as áreas urbanas e mais desenvolvidas. Isso se deve, em grande parte, à falta de infraestrutura adequada nessas regiões, bem como às dificuldades financeiras para implementar projetos de expansão. Além disso, as disparidades de gênero também influenciam o acesso a esses serviços. Mulheres e meninas muitas vezes são sobrecarregadas com a tarefa de buscar água potável, o que consome tempo e energia, limitando as oportunidades de educação e emprego. Além disso, a falta de banheiros e instalações sanitárias seguras contribui para a vulnerabilidade das mulheres, quando as Ó, o riscos de papai tá segurança aqui. estão perigo para continuar. Se contribui, instalações sanitárias contribui para a vulnerabilidade das mulheres, expondo aos riscos à segurança, à saúde e à segurança. É que nem a gente via não, né? Teve gente que viveu, quando era lá na infância minha, lá em Capanema, lá em Gracinha, lá no Pará, tinha isso, né? Às vezes não tinha água potável na sua casa, você tinha que buscar, normalmente esse é o trabalho, né, normalmente da mulher ou das crianças, de buscar água lá onde tinha uma bica, uma torneira, ou até mesmo no rio, né? Lá no interior de Capanema, você ia buscar água no Igarapé. Você ia lá com a sua latinha, aquela latinha maior, que era aquela lata lá de 20 litros, daquelas latas de tinta, tipo uma lata de tinta, você ia lá, já tinha tudo certinho, você vinha com aquilo apoiado. Isso ainda existe no Brasil, né? Por incrível que pareça, se você for percorrer o Brasil aí, você não vai encontrar localidades que as pessoas não têm na sua casa água. Você tem que buscar lá durante o dia
Para enfrentar essas questões, o Brasil precisa de políticas mais abrangentes e investimentos em infraestrutura. É necessário priorizar o atendimento das regiões mais carentes e garantir que a expansão dos serviços de água e saneamento ocorra de maneira inclusiva, levando em consideração as necessidades específicas das mulheres e meninas. A promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil requer ações para superar as disparidades socioeconômicas e de gênero no acesso às instalações de água potável e saneamento básico. Somente assim será possível garantir uma sociedade mais igualitária e saudável para todos. Vamos dar uma questão aqui, mas é uma questão elaborada aqui no material. Questão: voltados aos educandos, os objetivos de aprendizagem socioemocional para assegurar a disponibilidade, a gestão sustentável da água e do saneamento para todos, inclui estimular a capacidade de questionar as diferenças socioeconômicas e as disparidades de gênero no acesso à instalação de água potável e saneamento. Correto, né? A gente estudou saneamento, o desenvolvimento sustentável, é pensar em gerações futuras, e o saneamento básico é pensar, além das disparidades socioeconômicas. Então, por exemplo, estados lá do norte e nordeste, não adianta você trazer saneamento básico e querer cobrar como se fosse um serviço público normal. A pessoa, às vezes, lá já está sobrecarregada pagando a eletricidade, que também é um serviço público, mas já foi totalmente privatizado na maioria dos estados. Achei que em Brasília não era ainda, mas agora parece que já foi. Então, totalmente privatizado. E você vai trazer o saneamento básico, tem um serviço público, mas com a nova visão de ser totalmente tarifado. Não sei se vocês sabem também, em alguns estados, essa questão de pagamento de esgoto e água potável era estadual, então tem pessoas que têm pago há anos a água potável, até porque também é muito mal servido esse serviço público, né? Falta água, né? Todo dia, durante um período, a água não chega na casa das pessoas, então era meio levado, eu poderia dizer, empurrando com a barriga do negócio. Mas agora, com o novo marco legal de saneamento, estão querendo implementar. Mas aí tem essa questão que está na legislação. Você identificar isso, né? Estados mais pobres, você vai ter que começar o Estado financiando essas pessoas. Comentário: a questão se refere aos objetivos de aprendizagem socioemocional direcionados aos estudantes, que incluem garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água, o saneamento para todos. Um dos objetivos é estimular a capacidade dos estudantes de questionar as diferenças econômicas e disparidade de gênero no acesso à instalação de água potável e saneamento. Exemplo. Um exemplo disso seria um projeto escolar em que os estudantes investigam e debatem as desigualdades existentes no acesso à água potável entre diferentes grupos socioeconômicos e de gênero em sua comunidade. Eles podem fazer pesquisas, entrevistar pessoas afetadas, analisar dados e apresentar suas descobertas em uma exposição escolar ou em um fórum comunitário. Esse processo ajuda os estudantes a desenvolver uma consciência crítica sobre as questões de acesso à água e saneamento, promovendo assim a conscientização e a busca por soluções sustentáveis. Exploracionismo da natureza. Exploracionismo da natureza é a exploração indiscriminada da natureza e ela tem consequências negativas no meio ambiente, levando à degradação e esgotamento de recursos naturais e existentes. Essa exploração é realizada em busca de crescimento econômico, sem levar em consideração os danos irreversíveis que podem ser causados. Vou grifar aqui uma palavra, e acho que também pode ser importante na hora da prova: crescimento econômico. Da mesma forma que você tem o conceito de desenvolvimento sustentável, saneamento básico, são questões mais abrangentes, você tem dois conceitos quando você vai tratar sobre essas questões correlatas. Um é o de desenvolvimento econômico, o outro é de crescimento econômico. O que ocorre? O crescimento econômico não necessariamente traz desenvolvimento econômico. O conceito mais abrangente é o conceito de desenvolvimento econômico. É igual quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. Não é pensar só no agora, é pensar no futuro. O desenvolvimento econômico ele é ligado à questão sustentável. Quando você pensa em desenvolver economicamente, não precisa só em crescer. Porque quando você pensa só em crescer, você não está pensando, levando em consideração as diferenças dos estados, você não está pensando na questão de criar disparidades ou desigualdades, você está pensando só em crescer do ponto de vista do PIB e do ponto de vista, né, da sua produção. Isso também é muito econômico, né? Acho que o gás também é da área econômica, é muito, acho que ele até sempre. É, é muito nesse sentido.
Então, crescimento econômico não se confunde com desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico ele é mais abrangente. Crescimento econômico é você crescer, sem levar em consideração as outras variáveis. O desenvolvimento econômico ele leva em consideração outras variáveis, inclusive a questão da sustentabilidade desse crescimento. Para ter desenvolvimento econômico, você tem que crescer, mas não necessariamente que você cresça economicamente, você vai ter desenvolvimento. Por quê? Porque tem uma questão de sustentabilidade no desenvolvimento, que no crescimento não tem. No crescimento, você vai lá, meu, ó, vamos fazer aqui, fazer uma empresa, fazer uma indústria, e vai lá e quebra tudo, e degrada o meio ambiente, faz tudo. Cresceu. Agora nós temos indústria e temos emprego aqui. Mas esses empregos vão ser sustentáveis? Vai ter demanda para isso? Aquilo que foi degradado ali naquela área para construir aquela indústria vai ser feito? Vai ter indenização? Vai ter replantio? Vai ter. Então, tem várias questões que você deveria ter questionado antes. Mas esses questionamentos só vêm quando você tem um conceito enraizado de desenvolvimento econômico. Você não pensa só em crescer, em trazer a indústria, em fazer a produção, mas pensar sobre a sustentabilidade dessa indústria. E aí tem um conceito de desenvolvimento. Um exemplo. Um exemplo de exploracionismo da natureza são as atividades de mineração descontrolada. Empresas mineradoras extraem minerais valiosos, como ouro e diamantes, de forma intensiva e sem medidas adequadas para preservar o meio ambiente. Isso resulta na destruição de florestas, contaminação da água e do solo, além de deslocamento e desequilíbrio de comunidades biológicas locais. Os impactos ambientais causados por essa exploração podem ser irreversíveis e duradouros. E teve agora até uma questão recente, acho que foi lá em Alagoas, em Alagoas. Você teve essa questão da mineração e do crescimento econômico. A mineradora foi para lá, teve um crescimento econômico, o problema que teve, né, não teve um desenvolvimento econômico, um pensamento de sustentabilidade. Ocorreu que você teve bairros, tem bairros, né, agora lá em Alagoas, que estão simplesmente, como é que eu vou dizer? Não podem ser habitados mais. Né? Eles foram, na verdade, abandonados. A mineradora acabou criando um processo lá de erosão, que por baixo dos bairros, né, criou um fosso. Né? E aí pode ocorrer muitos deslizamentos, tem ocorrido, ou seja, é o tipo de caso que ele está dando de exemplo aqui. Pode cair, eu esqueci o nome, acho que é Braskem, o nome da empresa, famosa, fez a mineração lá de tirar sal lá do subsolo, o sal grosso, sal para a indústria, e acabou que ocorreu esse processo de não pensar no desenvolvimento sustentável, no longo prazo, no desenvolvimento econômico. Acabou, assim, isolando várias comunidades. Isolando não estão isolados, nem tem mais, deixaram de existir. Questão exemplo. O exploracionismo da natureza causa impactos ambientais, muitas vezes irreversíveis, como a degradação e esgotamento de grandes tipos de recursos e ecossistemas, em nome do crescimento econômico a qualquer custo. Também está o crescimento econômico. O crescimento econômico está ligado a exploracionismo. Isso aqui a gente não vai ler, porque a gente já leu ontem, como é que faz as questões no TEC. O caderno de questões, como eu falei, não é específico da disciplina. Deixa eu ver se vai dar para a gente ler rapidamente. Vamos ler. Combate a discriminações e desigualdades, preconceito, racismo, discriminação, você tem que estar onde? Eu estou lendo certo? Porque perguntas gerais. Ah, está aqui. O item 2.6. Combate às discriminações, desigualdades e injustiças, renda nacional, regional, etária e gênero. Isso. 2.6. Vamos lá. Combate às discriminações, desigualdade e injustiça. Hoje existe até um termo chamado de direito antidiscriminação. Tem várias legislações, inclusive a própria lei de racismo, desculpa, eu queria falar, lei de racismo, lei de cotas. Existem várias legislações e está se criando no Brasil não, existe o termo até fora do Brasil, mas aqui no Brasil existe uma área chamada direito antidiscriminatório. E aí tem livros já, se você está na internet lá, direito antidiscriminatório, tem um conjunto de pesquisadores, né, de juristas que estão estudando essa legislação que tem surgido a cada dia mais. De novo, não vamos entrar no viés ideológico e da criação dessas legislações, mas elas têm começado a surgir e é obrigado você, como jurista, estudar, entender
que está dentro da lógica da Constituição, que é possível, que não é possível. Combate às discriminações, desigualdades e injustiças. Estado de Direito do Brasil busca combater discriminações, desigualdades e injustiças presentes na sociedade em relação a diversas categorias, como renda, regional, racial, etária e gênero. No que diz respeito à desigualdade de renda, o Estado de Direito busca garantir a justiça social, por meio de políticas públicas que visam redistribuir a riqueza, promover maior equidade na distribuição de recursos. Isso pode ser observado, por exemplo, na implementação de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que busca mitigar a pobreza e desigualdade social. Em relação à desigualdade regional, o Estado de Direito trabalha para promover o desenvolvimento e a redução da disparidade entre diferentes regiões do país. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da implementação de políticas de desenvolvimento regional, investimento em infraestrutura e incentivos fiscais para empresas, gerar empregos em regiões menos desenvolvidas. Daqui, você pode cair uma questão e pode, né, lembrar, você tem hoje no Brasil, você tem várias superintendências. A gente chama de superintendências de desenvolvimento. Então, você tem a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Superintendência de Desenvolvimento do Sul, do Centro-Oeste, que é a SUDEP, e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDEM. Tem uma briga querendo criar uma Superintendência de Desenvolvimento do Sul. Entende que o Sul tem uma regionalidade, mas é uma briga porque assim, os economistas, os fazedores de política pública entendem que o Sul e o Sudeste não tem essa disparidade regional. Então, hoje nós temos 3 superintendências de desenvolvimento no Brasil, que geram políticas públicas de desenvolvimento econômico. É Sudão, Sudene e Sudeco. No combate à discriminação racial, o Estado de Direito busca garantir a igualdade de oportunidades e o combate ao racismo. Para isso, são implementadas políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais, em universidades e concursos públicos, além de leis de combate ao racismo e projetos de conscientização e educação para a igualdade racial. Assim, eu sei que você já sabe que é pacificado, mas não custa nada lembrar. O STF já pacificou todas as legislações de ações afirmativas, de cotas. Então, não existe. Teve lá atrás, quando iniciou em 2012, as cotas iniciaram em 2012 das universidades públicas, né? E depois foi para os concursos públicos. Mas já no questionamento do STF sobre a validade ou não, do ponto de vista constitucional, das legislações, das leis de cotas estaduais e a federal em si, o STF julgou constitucional essas legislações. Em relação à desigualdade etária, o Estado de Direito busca proteger os direitos das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Foram implementadas políticas de proteção à infância, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as políticas de proteção aos idosos, como o Estatuto do Idoso. No que se refere à desigualdade de gênero, o Estado de Direito busca combater a discriminação e promover a igualdade entre homens e mulheres. São implementadas leis e políticas de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, além de programas de educação e conscientização para combater estereótipos de gênero e empoderar as mulheres. Ele fala da lei de feminicídio, foi uma legislação que foi criada e foi colocada dentro do Código Penal mais um crime. Além de existir o crime de homicídio, que é matar alguém, existe hoje a lei, aliás, existe a lei não, existe no Código Penal o crime específico de feminicídio, que é matar alguém em virtude das condições do sexo feminino, vivência, de ex-namorado, essas coisas. O crime, logicamente, a punição, a pena é muito maior. Em suma, o Estado de Direito no Brasil busca combater diversas formas de discriminação, desigualdade e injustiça, garantindo a igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua renda, região de origem, raça, idade ou gênero. Preconceito. O que é preconceito? Isso também está gerando uma discussão, não é preconceito, é racismo, está gerando uma confusão aí do espírito. Preconceito é uma opinião pré-concebida e negativa sobre o indivíduo ou um grupo, sem qualquer informação ou razão. Exemplo, um exemplo de preconceito é achar que uma pessoa não emagrece apenas porque é preguiçosa. Essa visão preconceituosa assume que a preguiça é a única razão pela qual uma pessoa não consegue perder peso, ignorando outros fatores que podem influenciar o processo de emagrecimento, como condições médicas, predisposições genéticas, problemas emocionais, falta de recursos, entre outros. Este tipo de preconceito pode levar a julgamentos injustos, estigmação de indivíduos que têm dificuldades para emagrecer, perpetuando estereótipos negativos e alimentando a discriminação. Existe até um conceito desse tipo de preconceito, que é chamada gordofobia. Vocês já ouviram falar nesse conceito, nessa palavra. Existe um preconceito chamado gordofobia. A pessoa que acha que o gordo é preguiçoso. Tem pessoas que não contratam
a sua empresa pessoas gordas. Já vazou na internet, pessoas de empresários famosos. E qual é a teoria do cara? Ele fala assim, se o cara não consegue nem cuidar do próprio corpo, ele vai ter diligência para trabalhar direito, para trabalhar certinho. Então, tem essas questões envolvendo essa gordofobia, o preconceito. Pessoas que não fazem negócio com pessoas gordas, também mesma mentalidade. Se a pessoa não cuida, porque tem muitos desses empresários que são bem fisicamente, aparência, cabelo, essas questões. Né? Racismo, Etarismo, etarismo. acima de 40 anos, 45, ninguém contrata mais na área Sim, corporativa. sim, Sou a prova disso. sim. Vamos lá, racismo. O que está tendo muita briga sobre racismo é o chamado racismo reverso. Não vamos discutir isso aqui. Se tiver, te ler, não vou nem entrar. Tem até um professor de concursos famosos que está sendo cancelado na internet. Ele é um dos mais famosos que eu gosto dele. Até bati foto com ele, que é o professor William Douglas, que é o desembargador federal lá no Rio de Janeiro. Ele ficou batendo nessa tecla de que hoje no Brasil já está tendo um racismo reverso, né? Que é as pessoas pretas ou pardas discriminando as pessoas brancas. E aí você está batendo, cancelando ele, ele mesmo está saindo de várias instituições. Ele ajudava a educar a África, essas coisas todas, e acho que está sendo perseguido. Mas ele veio com esse conceito dizendo que hoje em dia está se, vamos dizer assim, focando muito na questão de proteção, de ações afirmativas de pessoas pretas e pardas, e que, em virtude disso, está criando uma cultura nessas pessoas que elas têm mais direito do que as outras. Não que não tenha que ter essa igualdade material, mas que elas estão tendo mais direitos, e, além disso, está com o argumento de que essas pessoas não deixam ninguém de fora falar sobre os problemas delas. Se você não é preto ou pardo, negro, você não pode falar sobre os problemas deles. Você tem que ser. E aí essa é a crítica dele. E ele está sendo cancelado por causa disso, chamado racismo reverso. O racismo prega a existência de raças humanas com diferentes qualidades e habilidades, estabelecendo uma hierarquia entre elas com base em qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais. A crença racista dispõe que existe diferença entre raças humanas, cada uma com suas próprias características e habilidades. Essa crença busca estabelecer uma hierarquia entre essas raças, levando em consideração aspectos morais, psicológicos, físicos e intelectuais. Um exemplo poderia ser uma pessoa acreditando que existe uma raça superior em termos de inteligência, habilidades cognitivas, cor da pele, etnia, e, portanto, essa pessoa pode se considerar superior a outras raças. Essa crença baseia-se em estereótipos generalizados e preconceitos científicos. Só que aqui está colocando a questão de racismo só como raça. Lembrando que no Brasil nós temos a lei que é o racismo. E na lei do racismo, ela equipara vários tipos de preconceitos como racismo. Então, no Brasil, você tem, aliás, tem que explicar juridicamente. No Brasil, antes do racismo, você tem injúria racial, que é você. O que é injuriar? É você simplesmente menosprezar uma pessoa em virtude da raça dela. Só que o conceito de raça no Brasil, o nosso racismo, ele é maior. O Brasil colocou-se também questões maiores. Então, hoje estou colocando. Então, hoje, inclusive, do ponto de vista das pessoas que são identitárias diferente do sexo que elas nasceram, as pessoas trans, LGBTQI em geral, tem legislações que hoje, né, inclusive o Supremo, entende que precisa ser encaradas como racismo. Lembrando que o conceito de racismo surgiu lá atrás e era realmente influenciado por essa ideologia que ele colocou aqui. Entender que existiam raças diferentes, em geral, em virtude da cor da pele, né? Em virtude da cor da pele e também assim, da aparência física da pessoa, que seria uma raça. Seria uma raça, ou biologicamente seria tipo uma espécie diferente. Né? Nós somos o ariano e eles ali são outra raça. Existem os asiáticos, os amarelos, e por causa disso criava uma. Né? Eu acho que o conceito de racismo maior surgiu que nem foi por causa disso. Porque, por exemplo, você teve falas agora, por exemplo, tem um povo chamado judeu. O judeu não tem uma característica específica. O judeu é, na verdade, uma opção em querer seguir o judaísmo. Não necessariamente. Hoje tem judeus de todo lugar. Você sempre teve na Europa também, judeus de vários locais. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, houve está na história a perseguição do nazismo contra os judeus. Né?
e aí ser chamado semitismo. E aí você teve o que nós vimos, né? Matanças em massas desse tipo. Mas aí o que, que não é pega, que também, por que existia racismo nisso? Porque eles matavam judeus, mas também eles matavam, isso ninguém fala, mas eles matavam gays, na época da Segunda Guerra Mundial, então não era necessariamente só os judeus. Nossa, os judeus foram uma quantidade que eles matavam, mas eram gays, negros, matavam negros também, mas eles matavam negros, pessoas doentes. Se você for estudar tudo, né, que era a base política deles lá de extermínio, de manter uma raça pura, se você tivesse uma doença, você ia também para o campo de concentração. Se você fosse gay, se você fosse louco, não existia hospital de louco. Né? A prioridade dele era, se você é louco, tem que ser louco. Você não tem que gerar uma próxima geração que pode ter essa doença. Então, era bem duro o negócio. A gente dá um exemplo, para a gente finalizar. A Sinais Alternativa que esclarece a noção de racismo como uma doutrina. Prega a existência de raças humanas com diferentes qualidades e habilidades, estabelecendo uma hierarquia entre elas com base nas qualidades morais e psicológicas. Qualidades, não. Prega a existência de raças humanas com as mesmas qualidades, mesmas não, diferentes. Afirma a existência de uma democracia racial? Não, não é democracia racial. Reconhece a existência de diferentes qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais entre as raças? Outra aqui é parecido com essa. Discute as minorias étnicas na representação da classe social? Não. Então, para mim, seria a letra A ou a letra D. Letra A. Racismo é uma ideologia que defende a existência de diferentes raças humanas, cada uma com características e habilidades distintas. Essa ideologia estabelece uma hierarquia entre as raças, baseada em duas das suas qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais. Isso significa que o racismo cria uma visão distorcida da superioridade e superioridade entre raças, promovendo discriminação e injustiça com base em características biológicas e culturais. Então, na verdade, é isso. O racismo é isso. Mas lembrando, temos que lembrar o racismo no Brasil. O racismo no Brasil é mais abrangente. Não é a questão só, hoje, de você, de uma pessoa de cor de pele diferente. O racismo hoje é mais abrangente. Eventualmente, nós temos antes a injúria racial e o racismo. O racismo está na lei de racismo, e a injúria racial está no próprio Código Penal. Foi aqui que está no Código Penal, é chamada injúria racial. E antes, se você não enquadrasse a pessoa como racismo, você não tinha como fazer nada. Ou você enquadrava ela como racismo, foi igual quando nós também botamos no Código Penal a alteração de importunação sexual. Ou você tinha uma situação em que você tinha, né, estupro, ou você tinha um outro termo, uma outra doença, um outro crime que era de atentado violento ao pudor, ou não tinha nada. Agora você tem a importunação sexual. Gente, é isso por hoje. Eu vou precisar ir aqui, 7h35. Amanhã a gente continua. E eu acho que depois de mais um assunto, a gente consegue resolver questões sobre esses assuntos, porque um dia vai ter acumulado bastante questões. Vou parar aqui a gravação.